dia, bom 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 dia, Brasil e o mundo! Voltando aqui no canal hoje com mais um estudo da palavra bíblica. Ontem nós encerramos o livro de Mateus e hoje eu vim trazer uma mensagem especial para todos nós aqui antes de darmos início ao próximo livro da Bíblia. Aqui nós estamos estudando a palavra bíblica. Nós estamos estudando a forma como Jesus Cristo espera que sejamos. Nós estamos estudando as coisas que Deus veio nos ensinar. E meditando sobre isso, eu me recordei, inclusive, de que há alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu havia comentado a respeito de que nós estamos vivendo o Novo Testamento. Nós estamos vivendo debaixo de diretrizes dos ensinamentos de Cristo. Então, que nós possamos sempre nos atentar aos ensinamentos do Antigo Testamento como lição em adaptação para com o que nós devemos fazer de certo, o que nós devemos fazer de contrário ao que os homens no Antigo Testamento faziam que não estava correto nos dias de hoje. E hoje eu separei algumas passagens bíblicas aqui para trazer para nós algumas referências do que agrada ao Senhor, do que de fato é uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Então, as passagens que eu quero dividir aqui com vocês hoje são passagens de grande reflexão para uma aproximação verdadeira em amor com Cristo. Eu quero iniciar com o que diz em Romanos, no capítulo 6, do versículo número 1 ao 14, diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos mesmo continuar vivendo em pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais, cada dia mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos em Jesus Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele. E por ele, temos também que morrer juntos com ele. E por isso, para que assim como Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim nós também possamos viver uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecaminosa já foi morta com Jesus Cristo na cruz, a fim de que os nossos pecados fossem mortos e que assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas uma vida que ele vive agora para Deus. Assim também são vocês, que devem se considerar mortos para o pecado, por estarem unidos com Jesus Cristo. Devemos nos considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que pecado nenhum domine o corpo mortal de vocês. E faça com que nós obedecemos também para
para que não entregamos nenhuma parte do nosso corpo ao pecado, para que ele a usa a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazer o que é correto. O pecado ele não pode dominar a nós, e nem vocês, pois não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Vejam só que interessante o que traz nos versículos do capítulo de número 6 do livro de Romanos. Sabe, uma reflexão assim muito profunda no que diz a pessoas que estão vivendo a vida cristã de verdade. As pessoas que se tornam cristãos de verdade, elas passam por um processo na vida. Um processo, sim, como Jesus passou por um determinado tempo estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. Mas depois nós recebemos a promessa. E muito além de todas as outras promessas, a promessa da vida eterna. Jesus ele tem muitas e muitas promessas para quem cumpre com os seus princípios e os seus mandamentos. Então isso é uma reflexão, sabe? Para que nós possamos nos atentar, sempre estar em obediência a Deus e sempre longe do pecado. Eu gostaria de continuar falando sobre isso, trazendo assim um gancho do que diz lá em Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 16 ao 26, que diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos do próprio corpo, porque a nossa natureza humana ela quer ir contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Ou seja, quando estamos usando o nosso corpo para pecar, nós estamos indo contra Deus. Olha que tremenda reflexão que fala nesses primeiros versículos. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, 17 e 18. E aí continua assim: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, olha só, versículo 18, livro de Gálatas, capítulo 5. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo disto. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, como imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adorações a diversos tipos de ídolos que não é Deus, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, contendas, raiva, ambição egoísta, desumanização, desunião, divisões, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. E eu repito o que eu já disse: os que fazem essas coisas não entrarão no reino de Deus. Olha só, gente. Olha que tremenda a reflexão também que nós podemos tirar desses capítulos. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não fazemos essas coisas. Deus está deixando claro aqui. Muito claro. Eu continuo no que diz lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21, que diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor ele vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece Deus, e quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Quem não ama e não conhece, ainda não conhece a Deus. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós.
Ele mandou o seu Filho para o mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Nós fomos chamados para amarmos Deus. Mas foi Ele quem nos amou primeiro, mandando o seu Filho por meio dele. E os nossos pecados foram perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós também devemos amar Ele e uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente os nossos corações. A razão por que podemos ter a certeza de uma vida com Deus e de estar unidos com Deus e de que Ele vive unido com nós é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vivemos e anunciamos uns aos outros o que o Pai fez. Enviou o seu Filho para ser o Salvador, Jesus Cristo, nosso Rei. Para que nos tornamos parecidos com Jesus Cristo, para que possamos ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos fazer essas coisas. Nós precisamos. Eu gostaria de voltar atrás nesse último livro que eu trouxe para nós estudarmos juntos e falar o que fala lá em Mateus capítulo 6, no versículo 14, não sei se vocês se lembram. E estava escrito assim, Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Sabe, eu já falei isso outras vezes e eu volto a repetir. Tudo que acontece nas nossas vidas não é Deus, não são as pessoas que são os culpados. Tudo que acontece em nossas vidas quando estamos em Deus é nossa culpa. Quando nós somos humilhados, quando nós somos criticados, quando nós somos julgados por algum acontecimento, aí pode ser que tenha sido um trabalhar e um agir de Deus por conta dos fatos. Mas quando nós passamos vergonha em público, a culpa é nossa. Porque quando estamos unidos a Cristo, Ele nos repreende rápido. Então, que nós possamos sempre ter essa consciência de que se aconteceu alguma intriga com alguma pessoa em seu meio, que você possa se perdoar ou perdoar. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, de vergonhoso, quando vem a palavra vergonha, a culpa é nossa. Então que você pegue essa chave no dia de hoje. Se você passar alguma vergonha em público, a culpa é sua. E eu finalizo hoje essa mensagem de reflexão enquanto a sermos filhos de Deus em Jesus Cristo, nesse novo tempo, nesse novo evangelho, com o que diz lá em Mateus também, versículo 4. Não, capítulo 4, do versículo 13 e 14, que diz assim: vocês são o sal dessa terra para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora, pisado pelas pessoas que passam. Mas vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sabe, que nós possamos ser pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que conseguem enxergar além do presente momento, que conseguem enxergar as coisas para que daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano,
para que nós possamos ter o entendimento do que Deus está falando para nós, sobre o que está por vir, o que está por acontecer nas nossas vidas, e andarmos conforme Deus nos instrui. Porque senão somos humilhados, somos envergonhados, somos julgados pelo próprio Deus. E quando estamos em Deus, é só glória. Glória em cima de glória, glória em cima de glória. Então, é isso que eu gostaria de trazer para o dia de hoje. Uma reflexão de como nós devemos agradar a Deus. Uma forma certa de vivermos o novo Evangelho de Jesus Cristo quando somos cristãos de verdade. E amanhã nós continuamos estudando, iniciando um novo livro com o manual das nossas vidas. Desejo a todos vocês um excelente, maravilhoso dia na presença do Espírito Santo de Deus.